Vamos ler então a palavra do Senhor. João capítulo 16, do versículo 7 em diante. Vamos ler alguns versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creio em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós te pedimos, Pai, fale conosco. Nós estamos aqui reunidos e com desejo de ouvir a sua voz, a sua palavra. Que o Espírito Santo nos oriente nesta leitura deste livro e que somente aquilo que realmente for a verdade seja crido por nós, pelo Espírito Santo, pela graça do Senhor, que seja a Escritura, que seja aplicada à nossa alma, à nossa vida, para a nossa edificação, em nome de Jesus, Pai, para a sua glória. Nós pedimos assim em Cristo e nós agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Nós vamos continuar, meus irmãos. Eu começo sempre com esse capítulo, com esse trecho, né? Outras terças nós vamos possivelmente começar com outros trechos, mas esse é muito importante, assim, tem tudo a ver com o assunto do Espírito Santo, porque é uma promessa que o Senhor faz e diz que depende totalmente da sua obra, né? da partida dele, que seria a sua morte, sepultamento, ressurreição, para que o Espírito Santo viesse. E ele deixa bem claro aqui que é muito conveniente para os discípulos que o Espírito Santo realmente pudesse vir. E ele convenceria o mundo, ele ensinaria os discípulos e ele glorificaria o Senhor Jesus. Então nós temos aqui essas verdades, irmãos, e nós temos estudado essas coisas aqui lendo o livro do teólogo Joe Owen, né? Eu já li com vocês o primeiro capítulo todo. Esse livro, na verdade, é uma compilação da obra, e nós temos aqui, já vimos no primeiro capítulo ele apresentar o Espírito Santo como aquele que tem um papel importante na obra da redenção, como que nos convence, que nos traz para o Senhor Jesus. Que existem os falsos profetas, que são aqueles que vão negar exatamente a mensagem do Espírito Santo. Existem os entusiastas perigosos, que são aqueles que vão dizer que tem Espírito, mas na verdade esse Espírito não é o Espírito Santo. E nesse capítulo aqui, no capítulo 2, que fala do Espírito de Deus, nós já vimos sobre os títulos do Espírito Santo, na primeira parte aqui, no primeiro parágrafo. Vimos sobre a atividade pessoal do Espírito Santo, que ele é uma pessoa. E ele é uma pessoa, porém, divina. E vimos na última terça-feira, sobre a deidade do Espírito Santo. Exatamente que não somente ele é uma pessoa, mas ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus, né? Então, ele tem as características divinas, como nós vimos aqui a semana passada, da eternidade, onipresença, onipotência, presciência, onisciência, soberania e, portanto, ele é Deus, né? E a palavra de Deus aponta exatamente para esta realidade. Nós vamos ler agora, meus irmãos, completar esse capítulo. Se Deus quiser, nós vamos, semana que vem, prosseguir com outro capítulo, mas nós vamos completar agora falando das obras da natureza, que é a terceira parte, aliás, terceiro ponto, sim, aqui deste capítulo, né? Primeira, atividade pessoal do Espírito. Segunda, deidade do Espírito.
e agora essa parte, as obras da natureza. Eu vou ler aqui, irmãos, e aí nós vamos meditar, procurar dar algumas explicações e meditar um pouco nesse terceiro ponto aqui, as obras da natureza. Diz assim o pastor Joe Owen, né? Deus criou tudo do nada. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Pairava assim como os pássaros sobre os seus ninhos. A palavra hebraica ruach significa o vento de Deus. Pairar significa um movimento suave, plácido, como os pássaros voejando sobre os seus ninhos. Não há, entretanto, em Gênesis capítulo 1 e 2 versículo, qualquer informação sobre a criação desse vento. Aqui só pode ser a descrição do Espírito de Deus e de sua obra. A criação natural do homem, Gênesis 2:7, a matéria utilizada por Deus para criar o homem foi o pó da terra. O princípio doador da vida que tornou o homem em alma vivente foi o sopro de Deus. O homem tornou-se alma vivente como resultado da união da matéria com o sopro de Deus, que era espiritual. Assim, Deus é visto em seu glorioso poder e sabedoria, pois toma uma matéria-prima tão humilde como o pó e dela forma uma criatura gloriosa. O homem, ao ser ao ser lembrado de que é meramente pó da terra, mantém-se humilde e dependente da sabedoria e bondade de Deus. A criação moral do homem não é sem razão que Deus nos declara que soprou o espírito da vida no homem. Dar a vida ao homem para que se tornasse alma vivente foi obra do Espírito Santo, pois ele é fôlego de Deus. O homem recebeu uma alma e uma mente para que pudesse obedecer e deleitar-se em Deus. E havia três coisas necessárias para torná-lo apto à vida com Deus. Ele deveria ser capaz de conhecer a mente e a vontade de Deus para que pudesse lhe obedecer e agradar. Ele deveria ter um coração que de bom grado, livremente, amasse a Deus e a sua lei, e deveria ser capaz de realizar perfeitamente tudo aquilo que Deus requeria dele. Todas elas são obra do Espírito Santo no homem e só podem ser restauradas pela sua obra de regeneração, né? Então aqui nós estamos vendo, meus irmãos, nós já falamos aqui, o Espírito Santo é aquele Espírito que é uma pessoa, vimos no primeiro ponto, né? Esse Espírito, que é um ser pessoal, ele é a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus. Falamos aqui da deidade do Espírito Santo. Agora nós entramos, irmãos, num departamento, vamos dizer assim, que trata da obra do Espírito Santo. Esse Espírito Santo, que é uma pessoa, esse Espírito Santo, que é uma pessoa divina, ele tem um trabalho especial em toda a obra de Deus. Então, quando nós pensamos na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós pensamos nas três grandes obras de Deus, que nós já temos até comentado aqui na nossa igreja, quando nós estudamos a nossa confissão, que é a obra da criação, é a obra da providência e a obra da redenção. Então, essas são as obras do Senhor. A Bíblia diz que Deus, ele se revela pelas suas palavras e pelas suas obras. Então, as palavras de Deus são aquelas palavras que ele nos envia apresentando a si mesmo, e essas palavras, elas são, vamos dizer assim, explicações das suas obras, né? Então, aquele Deus que cria é aquele Deus que envia a sua palavra e que ele mostra que ele criou. Aquele Deus que provê todas as coisas, que dirige, que cuida, que sustenta todas as coisas, que é a providência, é o Deus que também envia a sua palavra e diz, explica para nós essa providência, essa obra dele. E aquele Deus que redime, que enviou o Senhor Jesus Cristo, que Cristo veio para morrer por nossos pecados, e também envia a sua palavra para que nós pudéssemos
compreender a obra da redenção. Mas em tudo isso nós vemos as suas obras. Quando você pega, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, aliás, o livro de Salmos, é um livro que de muito louvor, adoração a Deus e de muita menção das obras do Senhor. Tem salmos, por exemplo, que contam praticamente toda a história de Israel, faz um resumo da história de Israel. Fala da criação, fala da providência. Então é muito importante, para nós conhecermos esse Deus, nós observarmos as suas obras, as obras do Senhor. Então, quando você pensa, por exemplo, nós temos o nosso país aqui, né? E nesse nosso país, se você vai observar um noticiário, o noticiário vai tratar dos acontecimentos. E dentro daquela área dos acontecimentos diários numa nação, sempre eles vão mencionar alguma coisa a respeito do presidente da República, por exemplo, né? A respeito dos ministros do Supremo, das autoridades. Por quê, meus irmãos? Porque o que essas pessoas fazem, elas têm, as obras delas, os atos delas têm grande influência e consequência sobre a vida de toda a nação. Quer dizer, o que eu faço, por exemplo, o que você faz, nós que não somos pessoas de grande autoridade, tem influência sobre aqueles que estão mais próximos de nós. Mas um presidente da República, uma autoridade pública, o que ele faz tem uma influência muito grande, tem consequências também para o bem ou para o mal, muito importante para a nação inteira. Então, por isso que os noticiários falam e apresentam essas obras. Agora, quando nós pensamos em Deus, por que a palavra de Deus ela vai nos fazer pensar muito nas obras de Deus? Porque, meus irmãos, Deus está acima de toda a criação. Deus é altíssimo. Então, se é importante o que um presidente faz, o que uma autoridade faz, infinitamente mais importante é o que Deus faz, né? Então, é muito interessante como aqui, dentro da teologia reformada, e este livro aqui, ele não deixa de falar sobre as obras de Deus. Por quê? Quer dizer, ele falou da pessoa do Espírito Santo, é uma pessoa, da deidade do Espírito Santo, mas ele não passa adiante antes de falar o quê? Das obras do Espírito Santo. Porque as obras do Senhor são muito importantes para a nossa vida, tem total influência sobre a nossa vida. Nós precisamos conhecer essas obras, saber o que o Senhor Deus fez, entender o que Ele fez. Claro que tem as infinitas obras do Senhor que nós não temos conhecimento, de tudo que Ele faz, evidentemente, mas aquilo que Ele colocou na sua Escritura, na sua Palavra, que Ele apresentou para nós, como aquilo que nós precisamos conhecer, é porque aquilo, irmãos, tem vamos dizer assim, uma consequência, uma importância direta para a nossa vida e que nós devemos conhecer as obras do Senhor. Eu queria até que vocês pensassem um pouco nisso comigo nessa terça-feira, né? Vocês têm, irmãos, procurado conhecer as obras do Senhor? Vocês têm procurado saber das obras do Senhor? Né? O que Ele fez, o que Ele está fazendo. A Bíblia fala também do que Ele fará, inclusive. O que Ele já fez, o que Ele está fazendo, o que Ele fará. Você tem procurado conhecer essas obras, e essas obras estão na Bíblia. Aquilo que está na Escritura Sagrada. Como eu falei há pouquinho, a Bíblia ela é uma revelação deste Deus nesses dois departamentos, digamos. No que Deus fala e no que Deus faz. E os salmos apontam para isso, né? Nas obras de Deus, nas palavras de Deus. Por exemplo, o Salmo de número Salmo 104, Salmo 19. Salmo 19, por exemplo, fala das obras do Senhor e da palavra do Senhor. Então, junta as duas coisas, né? 104 fala da providência. Outros salmos, não me vem agora a memória exatamente, falam da obra do Senhor, da libertação do Senhor, que Deus operou em Israel, que já seria a sua redenção. Então, nós precisamos, meus irmãos, observar isso, o que Deus faz e as suas palavras, e essas palavras, elas são sempre ligadas às suas obras.
Essas palavras sempre explicam a obra do Senhor. Por exemplo, o que nós falamos aqui todo domingo? Vocês já notaram isso? O que é o domingo? O domingo é uma apresentação das obras do Senhor. O que nós pregamos aqui? As obras do Senhor. Então nós falamos das obras do Senhor, só que o que a palavra de Deus faz? Ela apresenta as obras do Senhor e ela dá o significado das obras do Senhor, para que nós possamos entender essas obras, porque elas têm importância para a nossa vida. O significado delas é salvífico, é redentivo. O significado delas é para a nossa compreensão de onde nós viemos, o que aconteceu conosco, o que Deus operou para a nossa salvação, para onde Ele vai nos levar. Então nós precisamos observar muito essas obras, né? Então todo domingo nós estamos falando o que aqui? Nós falamos que o Pai enviou o Filho, que o Filho veio morrer na cruz pelos nossos pecados, que Ele enviou o Espírito Santo, que Ele está operando a sua graça, chamando os eleitos, que um dia Jesus vai voltar. Olha, tudo isso são obras de Deus, que Ele criou todas as coisas, que Ele mantém todas as coisas, que Ele é o Senhor dos céus e da terra, que Ele não está ausente, que Ele não é um Deus que criou e foi embora, mas que Ele é um Deus presente por seu Espírito Santo, que Ele está atuando na igreja atualmente, né? Que Ele está operando aqui entre nós nesse momento, que Ele está operando na nossa vida. Então tudo isso, irmãos, o que nós estamos falando? Das obras do Senhor. E a palavra, ela vem para falar dessas obras, para dar o significado delas e, consequentemente, a aplicação delas para a nossa vida. Então, acho muito interessante, estou fazendo aqui essa introdução, essa abordagem mais ampla dentro da teologia bíblica, para que os irmãos possam perceber por que John Owen ele fala aqui das obras, né? Ele não deixa de falar, ele não fala só da pessoa do Espírito Santo, da divindade do Espírito Santo, mas ele fala das obras do Espírito Santo para que nós possamos saber. E nos capítulos que nós vamos estudar ainda, se Deus quiser, nós vamos falar, ele vai falar muito da obra do Espírito Santo na nossa salvação. E ele já tinha falado isso no primeiro capítulo, quer dizer, é o Espírito Santo quem regenera. Se o Espírito Santo não vier e não regenerar, e não nos capacitar para nós crermos em Jesus, e nós vimos aqui que é o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito que guia a verdade. Está vendo as obras dele, né? As obras do Espírito Santo. Então, se nós não percebermos isso, nós não vamos ter entendido a própria verdade. Se nós não compreendemos essas obras de Deus, do Deus triuno, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até mencionei aqui domingo, que as pessoas da Trindade, todas elas participam na obra da nossa salvação, mas existem certas obras específicas, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? O Pai enviou o Filho, mas é o Filho que vem e morre por nós, né? E o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo, ele vai nos convencer. Então, tudo isso fala das obras de Deus. E qual a importância disso? A importância é que nós compreendamos a nossa redenção, a nossa salvação, a glória desse Deus, possamos amar esse Deus e realmente ser gratos a Ele e glorificar Ele. Um povo, como diz lá em Daniel, né? Um povo que conhece o seu Deus, um povo que conhece as obras do Senhor, é um povo forte, é um povo firme, é um povo que pode realmente caminhar. E é por isso que nós estamos estudando isso aqui. Em relação, então, ao Espírito Santo, o Joe, ele coloca aqui, enfatiza nesse momento a criação. Então, esse parágrafo, se os irmãos observaram, ele vai falar da criação. Ele vai falar da criação do mundo e ele vai falar da criação do homem. Ele vai falar depois, tomando essa ênfase aqui nesse parágrafo da criação do mundo e a criação do homem, ele vai encerrar falando da regeneração, que seria já uma segunda criação, né? Seria uma restauração daquilo que o pecado destruiu na vida desse homem. Então, nós observamos aqui, irmãos, eu vou ler com vocês agora e a gente vai fazer alguns comentários aqui. Então, convido vocês para lerem e nós vamos vendo aqui alguns versículos também. Diz assim: Deus criou tudo do nada.
né? Esse é um ponto importante da verdade das Sagradas Escrituras. Então, abra sua Bíblia lá em Gênesis 1. Vamos abrir aí. Gênesis, capítulo 1. Então, diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Nós temos aqui a verdade, irmãos, que Deus criou tudo. Criou os céus e criou a terra. Criou todas as coisas. Criou o universo inteiro. Criou tudo. É a doutrina de que Deus criou tudo do nada. A matéria não é pré-existente. Então, é a doutrina, é a verdade de que existe um Deus eterno e que só Ele é eterno e só Ele é absolutamente todo-poderoso, Senhor Deus. Que a matéria não é algo que é eterno também. Porque se a matéria fosse eterna, a matéria, vamos dizer assim, disputaria com Deus, podemos colocar assim. Deus é eterno, mas a matéria é eterna. E Deus não criou a matéria. A matéria sempre existiu. E Deus, então, apenas modelou a matéria. Não é isso que a Bíblia ensina, né? A Bíblia ensina o quê? A Bíblia ensina que não havia nada. Nada. Só Deus. E que esse Deus, soberanamente, Ele decidiu criar todas as coisas e Ele criou do nada. Ele criou pela sua palavra. Então, o primeiro ponto é esse. Criação. Vocês observam aí as obras do Senhor, né? Que Ele criou. E como isso tem um significado e uma importância para nós. Por quê? Porque só Ele é Deus. Só Ele é eterno. Ele está acima de tudo, da matéria, do tempo, de todas as coisas. Ele criou tudo do nada. E diz a palavra de Deus, e Joel continua assim, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, versículo 2, né? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Por toda a Escritura, esse Espírito vai aparecer então como aquele exatamente que participa diretamente dessas obras do Senhor e dessa obra da criação, aqui ele está presente. E aqui Joel explica assim, né? Pairava assim como os pássaros sobre os seus ninhos. A palavra hebraica roash significa o vento de Deus. Pairar significa um movimento suave, plácido como os pássaros voejando sobre os seus ninhos. Vamos ver aqui, irmãos, Deuteronômio capítulo 32, versículo 11. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Então, o ato da ave chocar, né? Os ovos, cuidar dos seus filhos, move sobre os seus filhos, os protege, os guarda. E diz aqui a palavra de Deus no versículo anterior, versículo 10, achou numa terra deserta e num ermo solitário, cheio de uivos, cercou, instruiu e guardou como a menina do seu olho. Assim o Senhor fez conosco. Ele diz, então, como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor os guiou, não havia com ele Deus estranho. Então isso aqui é uma comparação que o João faz, meus irmãos, da obra do Espírito Santo, que ele estava ali como essa ave operando na criação. Jeremias capítulo 23, versículo 9, vamos ler também. Jeremias capítulo 23, versículo 9.
A palavra do Senhor, Jeremias capítulo 23, versículo 9. Quanto aos profetas, Jeremias 23, 9. Quanto aos profetas, já o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem, sou como o homem embriagado, como um homem vencido do vinho por causa do Senhor, por causa das suas santas palavras. Então, irmãos, a palavra do Senhor, o Espírito do Senhor, eles estavam lá no início da criação e Deus estava operando pela sua palavra, pelo seu Espírito. O Espírito, então, esse é o ponto aqui, ele participou diretamente da obra da criação. O Espírito pairava por sobre as águas. Joel continua aqui. Não há, entretanto, em Gênesis 1 e 2, qualquer informação sobre a criação desse vento. Aqui só pode ser a descrição do Espírito de Deus e de sua obra. Então, quando a Bíblia diz, criou os céus, nós vamos voltando ali para Gênesis, ela diz assim, né? Observe a linguagem que esse ponto que o João toca aqui é muito interessante. Ele diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O vento de Deus, o Espírito de Deus. Aqui ele diz aqui, né? Se refere ao Espírito de Deus, porque observe, irmão, não há menção de que esse Espírito foi criado, mas ele então participou da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, exatamente participando ali da criação. E João coloca assim, aqui só pode ser uma descrição do Espírito de Deus e de sua obra. Aí ele vai falar agora da criação do homem. A criação natural do homem. Vamos olhar aí Gênesis 2:7. Gênesis 2:7, que diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. O vento de Deus, mais uma vez aqui, né? Soprou. Né? Soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Ele foi feito do pó da terra. Então, esse Espírito que participou da criação, que operou ali na criação, é o Espírito de vida. Esse Espírito agora, meus irmãos, aqui aparece nessa forma novamente, desse vento, desse sopro de Deus que fez o homem ter vida. Joel coloca assim, né? A criação natural do homem, a matéria-prima utilizada por Deus para criar o homem foi o pó da terra. O princípio doador da vida que tornou o homem em alma vivente foi o sopro de Deus. O homem tornou-se alma vivente como resultado da união da matéria com o sopro de Deus que era espiritual. Assim, Deus é visto em seu glorioso poder e sabedoria. Pois toma uma matéria-prima tão humilde como o pó e dela forma uma criatura gloriosa, né? Porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. O homem, ao ser lembrado de que é meramente pó da terra, mantém-se humilde, dependente da sabedoria de Deus. Então, esse é um ponto importante. A questão, meus irmãos, que o homem, ele foi feito do pó da terra, ele é uma criatura. Ele tem aqui esse aspecto aqui da humildade, em que ele é lembrado. Ele tem um aspecto espiritual, o sopro de Deus, mas tem o fato de que ele foi criado do pó da terra, e John destaca muito bem. Torna o homem humilde, lembra ele da sua humildade. Diz aqui, assim Deus é visto em seu glorioso poder e sabedoria, pois toma uma matéria tão humilde como o pó, e dele forma a criatura. O homem, então, é lembrado de que é meramente pó da terra, e mantém-se humilde e dependente da sabedoria e da
bondade de Deus. Ele é uma criatura de Deus, e ele foi feito do pó da terra, e bem destaque aqui de Owen, isso lembra então de que ele tem que ser humilde. A criação moral do homem, que está em Gênesis 1, 26 e 27, né? Vamos ler aqui, diz assim: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aí aproveito logo, irmão, vamos ver aqui Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, né? Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, diz assim a palavra do Senhor. Sete, 29. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Então Deus criou o homem reto, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Não criou o homem no pecado, criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Isso tem a ver, meus irmãos, então, que ali o homem foi criado para expressar a imagem de Deus, a glória de Deus, e ele estava ali, então, esse é o aspecto da criação moral do homem. E Owen continua falando assim: não é sem razão que Deus nos declara que soprou o espírito da vida no homem. Gênesis 2,7, Jó 33,4. Bora ver Jó também? Vou aproveitar aqui. Jó 33,4. Jó 33,4. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Versículo 1. Dar a vida, diz aqui de Owen, ao homem para que se tornasse alma vivente foi obra do Espírito Santo. Pois ele é o fôlego de Deus. O homem recebeu uma alma e uma mente para que pudesse obedecer e deleitar-se em Deus, e havia 3 coisas necessárias para torná-lo apto à vida com Deus. Então veja, meus irmãos, o homem foi feito do pó da terra, e o Espírito de Deus, o sopro de Deus é que deu vida ao homem, né? E esse homem, então, diz aqui de Owen, ele tem uma alma e uma mente para que pudesse obedecer e deleitar-se em Deus. E ele destaca aqui, muito interessante isso, que havia 3 coisas necessárias para torná-lo apto à vida com Deus. E esse homem recebeu isso na criação. Quais são essas 3 coisas? Primeiro, ele deveria ser capaz de conhecer a mente e a vontade de Deus para que pudesse lhe obedecer e agradar. Então, conhecimento de Deus. O homem recebeu essa capacidade de conhecer a este Deus para que pudesse o quê? Conhecendo esse Deus, obedecer a Ele e agradar a Ele. A primeira das coisas necessárias que o Owen coloca. A segunda, ele deveria ter um coração que de bom grado e livremente amasse a Deus e a sua lei. Então nós temos aqui que além de ter capacidade de conhecer a Deus, ele também tivesse um coração que se submetesse a essa revelação e de que quisesse efetivamente agradar de bom grado e livremente amar a Deus e a sua lei. Em terceiro lugar, deveria ser capaz de realizar perfeitamente tudo aquilo que Deus requeria dele. Então, capacidade de conhecimento de Deus. Segundo, um coração que de bom grado e livremente amasse esse Deus conhecido, né, e o obedecesse a sua lei. E terceiro, a capacidade de realizar perfeitamente tudo aquilo que Deus requeria dele. Tudo isso o homem tinha na criação. E quem deu a ele isso? Diz aqui de Owen, todas elas são obra do Espírito Santo no homem e só podem ser restauradas pela sua obra da regeneração.
restauração nós temos aqui. Então o homem foi criado, o homem foi... na criação já estava o Espírito Santo de Deus ali, pairando por sobre as águas, né? Operando também a criação ali, na sua parte da sua operação, na criação de todas as coisas. Quando o homem foi criado, foi feito pó da terra, estava ali o sopro de Deus, e o Espírito Santo concedeu a ele, então, essas capacitações de poder conhecer a Deus, de ter um coração que se agradasse de Deus, e de ser capaz de realizar perfeitamente tudo aquilo que Deus requeria dele. Mas nós sabemos que o homem caiu. E o homem, então, nesse estado de queda, meus irmãos, ele precisa agora da regeneração. E é isso que John Owen toca aqui. Eu queria que os irmãos observassem que aqui a ênfase dele, nesse último ponto, é do Espírito Santo como aquele que está operando a obra na criação original, tanto de todas as coisas como do homem. E agora ele encerra, irmãos, deixando para nós aqui um ponto que o livro vai tratar bastante nos próximos nos outros capítulos, que é sobre a questão da regeneração. Todas elas são obra do Espírito Santo no homem e só podem ser restauradas pela sua obra da regeneração. Esse mesmo Espírito, esse mesmo sopro de Deus, que esteve presente ali na criação de todas as coisas, que esteve presente na criação do homem, no dia que o homem foi feito, esse mesmo Espírito, agora já no estado de queda, quando o homem cai no pecado, quando o homem perde essas grande medida, né? A imagem e semelhança de Deus é manchado gravemente na vida dele, e ele se torna duro de coração, ele se torna ignorante sobre Deus. O que acontece com o homem na queda? Né? Essas três características aqui, de conhecer a mente e a vontade de Deus para que pudesse lhe obedecer, o homem se torna ignorante. O homem, uma expressão que a Bíblia vai usar bastante, é sobre as trevas espirituais, sobre a ignorância espiritual, sobre o próprio homem rejeitando qualquer luz, qualquer revelação de Deus, e rejeitando e não querendo compreender, e rejeitando então e se aprofundando cada vez mais na sua ignorância, na sua incredulidade, nas suas trevas espirituais. O coração do homem que, ao contrário, agora ele passou a ser rebelde e de forma nenhuma de bom grado livremente ama a Deus, mas ao contrário rejeita a Deus e se rebela contra Deus, e a incapacidade total, né? De fazer o que Deus, aquilo que agrada a Deus, o que Deus requer dele. Nós estamos, meus irmãos, então, numa situação em que nós precisamos totalmente da obra da regeneração. O John Owen finaliza aqui esse ponto dizendo que todas elas são obras do Espírito Santo no homem e só podem ser restauradas pela sua obra da regeneração. Eu queria que nós observássemos aqui, para a gente encerrar, meus irmãos, fazendo assim uma comparação entre quando esse Espírito Santo ele entra, ele penetra, ele transforma a vida do homem. O que acontece com ele, né? Vamos encerrar aqui com esse trecho de Efésios capítulo 2, né? Abra sua Bíblia aí, por favor, comigo. Efésios capítulo 2. Esse é o texto da regeneração, é o texto da vivificação, que o apóstolo Paulo trata aqui. No primeiro versículo ele diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados, em que no outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça,
pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua. Observe a palavra dele aí, criados em Cristo Jesus, é uma nova criação, meus irmãos. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Existe uma primeira criação, ali o Espírito Santo estava atuando, e existe uma segunda, uma nova criação, criados em Cristo Jesus, a regeneração, a vivificação. Essa é uma obra também do Espírito Santo, porque vocês lembram? Esse homem que está morto em delitos e pecados, esse homem que é regenerado, aí eu vou pedir para vocês lerem comigo mais um trecho. Ele quem opera nele essa regeneração? Aí aquele texto clássico, João capítulo 3, versículo 8, falamos de vento, né? O vento de Deus, João capítulo 3, versículo 8, que diz: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, soberanamente, é Ele que, como foi soberana a criação, como Ele estava presente, pairando sobre as águas, como Ele estava presente na criação do homem, Ele está aqui, irmãos, operando na regeneração. Então, um ponto que eu queria encerrar, e que nós temos notado aqui, que o livro ele sempre nos leva para esse aspecto aqui. Quem pode nos transformar? Quem pode operar em nós a graça? É o Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas a terceira pessoa da Trindade, ele tem essa obra, né? Lembra que nós falamos? Cada pessoa da Trindade tem uma obra específica, né? Então, o Pai envia o Filho. O Pai deu os eleitos para o Filho, João 17. Envia o Filho para salvar esses eleitos. O Senhor Jesus Cristo, o Filho, veio e morreu na cruz por eles, veio resgatá-los. É o Deus homem que veio aqui, foi Ele que fez essa obra. Mas quando Ele volta ao Pai, aí Ele envia o Espírito no Pentecostes. E esse Espírito, irmãos, é isso que John Owen ele vem enfatizar desde o primeiro capítulo, que se não for o Espírito Santo de Deus, ninguém vem a Cristo. Nós lemos aqui domingo, né, que são ensinados por Deus. O Pai traz os eleitos para o Filho, mas a obra específica dentre as pessoas da Trindade que faz essa obra de iluminação, de regeneração, é o Espírito Santo, e Ele é soberano nesta obra. Então o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. E é este Espírito, então, que tem operado na nossa vida, irmãos. Então nós devemos guardar isso e louvar o Senhor. Por isso que Jesus Cristo diz, né? Convém que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito não virá. Mas se eu for, eu vou lhe enviarei. E quando ele vier, o que é que ele vai fazer? Convencerá do pecado, da justiça e do juízo. E vai ensinar vocês. Ele está atuando o tempo todo. Esse livro aqui é a palavra de quem? Do Espírito. Quem foi que inspirou, iluminou todos os profetas e apóstolos? O Espírito. Quem é que convence e nos ilumina quando nós estamos ouvindo o Evangelho? É o Espírito. Quem é que nos ensina, meus irmãos, quando nós estamos ouvindo uma pregação, já sendo crentes e lendo a palavra de Deus? Quem é que nos ilumina? É o Espírito Santo. Então, esse Espírito, a sua obra, e eu queria encerrar nesse ponto aqui, enfatizamos muito nessa noite a questão da obra do Espírito Santo, da obra de Deus, e mais especificamente da obra do Espírito Santo. Nós devemos meditar muito nesta obra do Espírito Santo, na obra dele na criação e na obra dele na regeneração, ou na nova criação, né? Na restauração de todas as coisas, e que nós possamos bendizer o Senhor por sua obra, por seu Espírito. Amém, meus irmãos. Vamos orar, pedir que Ele nos abençoe. Senhor nosso Deus,
nós podemos aqui, nesta noite, Senhor, meditar e pensar, Senhor, nestas grandes e poderosas obras do Senhor, que esteve presente na criação, como Joel coloca aqui nesses pontos, na criação de todas as coisas, na criação do homem e na regeneração, Senhor nosso Deus, que nós possamos conhecer cada vez mais essas suas obras, nos alegrar, Senhor, bendizer o Senhor pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor tem operado na nossa vida, por seu Espírito Santo, sermos quebrantados, Senhor, louvarmos ao Senhor por nos dares essa dádiva, como o Senhor Jesus Cristo mesmo diz, o nosso auxiliador, o nosso consolador, aquele que está conosco, operando em nós e por nós, nós possamos louvar ao Senhor e bendizer e dar graças pelo Espírito Santo e viver em honra e glória a esse Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Assim nós oramos em Jesus e assim nós agradecemos. Amém.